O ministro Alexandre de Moraes será o relator da ação do governo que tenta derrubar a decisão do Congresso sobre o IOF. Ontem, o Palácio do Planalto foi ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a queda do decreto que elevou o imposto sobre operações financeiras. O STF vê a situação como delicada e avalia uma conciliação entre executivo e legislativo para a crise instalada na semana passada. Na terça-feira, ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que o governo tem legitimidade para acionar a justiça. Agora, João Pedro Melo, vai ser aquele tipo de reunião, de conciliação, senta todo mundo à mesa ali, vamos colocar as cartas e vamos ver se sai algum tipo de acordo. Será que vai ser assim? E quem será que vai ser o mediador? É Alexandre de Moraes, né? Bom dia para você. Com certeza. Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando, Carlinha. Para surpresa de ninguém, na verdade, vai ser o ministro Alexandre de Moraes o relator dessa ação protocolada pelo governo. Essa ação foi distribuída ontem por prevenção, exatamente porque Moraes já está tomando conta daquela outra ação proposta pelo PSOL, que questiona esse decreto também do IOF. O objetivo do Palácio do Planalto é o seguinte, é retomar as alíquotas de imposto sobre operações financeiras e marcar uma espécie de posição, dizer que de fato tem o interesse de recorrer ali à justiça para que esse decreto volte a valer. O governo federal também está tentando abrir um canal de negociação com o parlamento. Tanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quanto da Câmara, Hugo Mota, foram avisados com antecedência de que o STF seria acionado. O advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que a ação defende o governo sem atacar o Congresso Nacional, que não é bem verdade, mas a gente vai ouvir agora um trechinho do Jorge Messias. Eu quero dizer que o conflito aqui é de entendimento, de compreensão. O órgão responsável pela solução dos conflitos é o Poder Judiciário. Eu acredito que o tempo da política oferecerá as saídas para a política. Agora, nós não podemos deixar de adotar as medidas jurídicas em razão das questões políticas. Bom, agora eu falei que não era bem verdade exatamente pelo que o próprio Jorge Messias falou. Pelo seguinte, ontem, na coletiva que a gente teve com ele aqui em Brasília, destacou que era uma ação extremamente jurídica e que não tinha foco na questão política. Mas o próprio Jorge Messias fala agora que é preciso resolver também a política para que esse assunto vá em frente. Portanto, sim, tem uma certa cutucada no Congresso Nacional, a medida tomada pelo governo federal. Bom, essa ação sustenta que o presidente Lula tem o poder para aumentar o IOF por decreto. Outro processo do PSOL afirma que o Congresso não pode derrubar um decreto presidencial e a oposição reagiu. Deputado Marcel Van Hatten, do Novo, diz que o Planalto optou pelo conflito com o Congresso. Foi por tudo ou nada, decidiu de uma forma inclusive errada, por meio de um instrumento que não é o correto. Se decidir ir para o tapetão, eu tenho convicção de que haverá uma resposta e muito forte do Congresso Nacional a essa atitude do governo. Bom, o governo quer que o Supremo seja o mediador dessa solução. A ideia é que os parlamentares apresentem uma alternativa antes da decisão do STF. Líderes da base na Câmara e no Senado estão atuando como bombeiros, apagando incêndio mesmo. Pelo governo, o escolhido para falar com Hugo Mota foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eu fiz uma ligação, estou aguardando o retorno, tem que ficar à vontade também, né? Não vou... O presidente Hugo Mota frequentou o Ministério da Fazenda como poucos parlamentares. É uma pessoa que é considerada amiga do Ministério da Fazenda. Todos aqui, não é só de mim. E sabe que tem livre trânsito comigo. Não tem nenhuma dificuldade. Da minha parte, nenhuma. Bom, essa última sonora tem um outro trechinho também, que o próprio Fernando Haddad é questionado em que momento que ele ligou para Hugo Mota. E antes dele falar, tem que ficar à vontade também, ele diz, eu liguei na quinta-feira passada, desde então não tive nenhum retorno, ele não me retornou até agora, mas tem que ficar à vontade. E é isso, o governo está prevendo arrecadar cerca de 10 bilhões de reais com o aumento do IOF, e agora então essa medida está na Justiça no Supremo Tribunal Federal. Agora, a judicialização disso, quanto azeda ainda mais essa relação com o Congresso, muito embora o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tenha dito que o governo tem legitimidade sim para acionar a Justiça. O próprio governo tenha dito que essa é uma decisão técnica, enfim, mas continua, como disse a Carla, que foi por tudo ou nada. O quanto isso azeda ainda mais essa relação que não vem bem, JP? Azeda demais, viu, Sheila? Azeda demais pelo seguinte, o governo está tentando, desde praticamente de 2023, aprovar medidas que são de interesse do Palácio do Planalto e nunca conseguiu emplacar de fato uma base, né? O governo não tem base aliada, tem partidos que têm ministérios e que algumas vezes votam com o governo. Agora,
é praticamente ali uma situação de independência. Vota quem quiser com o governo, os outros votam de acordo ali com o que os partidos estão propondo. E nesse momento, muitas matérias podem ficar para trás. E a gente está falando dessa que isenta de imposto de renda aquelas pessoas que ganham até R$5.000, segunda parte da reforma tributária. O próprio orçamento pode ser que não saia do papel se não tiver uma espécie de acordo. Então, agora, mais do que nunca, é importante reforçar a articulação política do governo para tentar conseguir, nem que minimamente, uma base aliada, porque senão essa relação vai ficar complicada e a gente lembra que quando a relação é complicada com o parlamento, a situação fica instável no país. Isso a gente pode dizer praticamente pelo governo Dilma Rousseff, governo Michel Temer, então são situações um tanto quanto complicadas essa relação estar quebrada, ou estar com problemas entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Bom, tá aqui na Folha de São Paulo, matéria da Kátia Seabra e da Ana Pompeu, que ministros do STF avaliam, a Carla falou mais cedo, né, a possibilidade de assumir uma postura de... na verdade, nem uma postura, vamos trocar uma letra aqui, uma costura de conciliação entre o Executivo e o Congresso Nacional em meio a essa crise do IOF. Aí quem seria o conciliador? Xandão. A Carla também já adiantou mais cedo. Porque ele é o relator da ação impetrada pela AGU, etc. Bom, não sei bem como funcionaria. Né? Um passo Seria atrás. Não deixar essa ação rolar, mas antes reunir todo mundo e tentar chegar a um acordo. Agora, é papel da Suprema Corte Não. ser conciliador de outros poderes, né? Não é. Por mais que a intenção seja boa aqui, colocar panos quentes, né? Você dar um passinho atrás e fazer todo mundo respirar para chegar em algum acordo em nome da governabilidade, em nome do país. Ainda assim, essa não é uma função do Supremo, né? Seria uma função do próprio Executivo e do Congresso Nacional. Mas na Justiça isso não acontece? Uma tentativa Sim, de conciliação entre as partes? Mas a gente tem um Tribunal de Conciliação na Justiça, né? Que foi criado para isso. O STF é o guardião da Constituição. É uma coisa completa, é uma natureza, né? Completamente diferente. É o último recurso, né, gente? Assim, né? Quando você chega ao Supremo, está chegando ao último recurso, né, de possibilidade. Bom, enfim, a gente não sabe bem como isso funcionaria, né? Seria algo, acredito eu, totalmente inédito. Aguardemos. Mas, na dúvida, geralmente nessas questões muito espinhosas, eu apelo para Hélio Gaspari. E aí, na mesma Folha de São Paulo, está aqui. Lula preferiu um jogo de perde-perde. Escreve o grande Hélio Gaspari. Lula decidiu levar ao STF a questão do aumento do imposto sobre operações financeiras. Seja qual for a decisão do STF, o governo Lula perde. Se perder, perdeu. Se ganhar, terá que lidar com um Congresso ferido. Tudo isso por causa de um aumento de imposto incentivado na sanduicheria de Ministério da Fazenda, sem que fossem ouvidos o Banco Central e ministros que cuidam da imagem do governo. Se os sábios da Fazenda tivessem mais humildade, teriam tirado o combo do escurinho de Brasília, ouvindo colegas do governo e buscariam outras ideias. O aumento do IOF foi um combo para compensar uma perda de arrecadação, na busca de equilíbrio das contas públicas. No sanduíche viria também um corte de gastos. O combo desandou, o governo tentou sem sucesso negociar uma gambiarra, não conseguiu e resolveu ir para o tudo ou nada no plenário. Me parece uma avaliação bem desapaixonada e lúcida do Hélio Gaspari. Eu não vejo como o governo possa ganhar essa briga. Ele pode até ganhar a batalha, né? Se o STF decidir pela validade do aumento do imposto do IOF, mas como é que Lula vai governar no próximo 1 ano e meio com um Congresso completamente hostil? Mais ainda do que já é.